Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos ao canal Artwork. Eu sou o Fernando e hoje vou te mostrar uma ferramenta que pode mudar completamente a forma como você faz halftone aí no Photoshop. Se você sempre achou que fazer meio tom era coisa de outro mundo, complicado, cheio de ajustes difíceis, fica tranquilo, porque o que eu vou te mostrar agora é simples, rápido e muito eficiente. Estamos falando do Color Capture, uma função do nosso painel DTF DTG Index Color, ideal para quem está começando ou quer automatizar o processo e ganhar tempo sem abrir mão da qualidade. Neste vídeo, você vai entender como essa ferramenta cria o halftone de uma forma praticamente automática, com base nas densidades da imagem, sem precisar mexer em curva, nível, nada disso. Fica comigo até o final e você vai ver como é possível aplicar halftone com resultado profissional, mesmo se você nunca fez isso antes. Bora aprender? Antes de aplicar o script Color Capture, uma breve explicação sobre o que é halftone e o que é meio tom. Halftone é uma técnica que simula tons contínuos, como sombras e degradês, usando apenas pontos. Esses pontos variam de tamanho e distância entre si, criando a ilusão de tonalidades diferentes. Como funciona? Pontos grandes e próximos correspondem a áreas escuras da imagem. Pontos pequenos e espaçados correspondem a áreas claras da imagem. O olho humano mistura visualmente esses pontos, percebendo os tons como se fossem suaves, ou seja, olhando de longe você não percebe esses pontos, dá a impressão de tom contínuo da imagem. Você só enxerga esses pontos quando você olha e observa bem próximo da estampa. E onde é a sua aplicação? As principais é na impressão offset, jornais e revista, serigrafia, que é o silk screen, e a impressão DTF-DTG. Também em estilos artístico, retrô e tatuagens. Por que usar halftone? Além de economizar tinta, o efeito halftone proporciona um visual estético único, muito usado em arte digital e design gráfico para dar personalidade às criações. Abaixo, um exemplo visual bem simples. Observe aqui que você está vendo as retículas, os pontos. Os pontos estão bem menores em áreas mais claras da imagem e bem espaçado. Conforme você chega nas partes mais escuras da imagem, esses pontos aumentam de tamanho e ficam bem próximos, até fundir todos eles. Isso é o efeito halftone, muito prático, econômico e traz esse visual estético e único para a sua imagem. Vou abrir uma imagem de exemplo para fazer esse halftone. Um halftone bem fácil, com poucos cliques você consegue fazer ele. E ele fica bem profissional. Você somente precisa redimensionar a imagem para o tamanho final, qual você quer para a impressão. Então, eu vou chamar aqui meu painel. Antes, eu vou somente instalar o meu perfil, dar um clique. Perfil instalado, clicar em Stop. Vou vir em painel novamente. E usar Color Capture. É esse aqui. Então, esse script cria uma paleta de cores, a partir de uma captura de cores na escala de tom de cinza, fazendo assim um halftone através dessa captura. Eu vou explicar isso aqui depois. Só clicar em Continue. Redimensione a imagem para o tamanho da sua impressão final. Clique em Continue e vou redimensionar a minha imagem. Eu tenho aqui 42 de altura e 28, certo? Então eu vou só mudar um pouquinho isso aqui, vou deixar com 38 centímetros de altura, proporcional. Então não vou mexer aqui na largura. Se eu quisesse mexer na largura, por exemplo, deixá-la com 26, eu deixaria proporcional à altura, vice-versa. Então vou deixar aqui 38 mesmo e só clicar em Continue aqui e OK. Na próxima mensagem é um aviso sobre a frequência, ângulo e o ponto que você pode estar fazendo no seu halftone. Esse exemplo aqui, frequência de 30, ângulo 22,5 e ponto redondo, é uma frequência, ângulo e ponto que funcionam para a maioria das imagens. E você pode usar ela como padrão. Então clica aqui em Continue. Vai pedir para você achatar, clique em OK. Resolução você não mexe, deixa 300 pixels por polegada. E aqui você pode continuar clicando OK, usando essa frequência e ângulo e o ponto como padrão. Funciona muito bem para a maioria das imagens. Se você quiser testar outras, fique à vontade. Script concluído. Pode clicar aqui em Stop. Vamos ver como ficou.
Olha aqui o meio tom da nossa imagem, um halftone prontinho. Em poucos cliques, você consegue um resultado bem profissional, certo? Eu posso vir aqui na minha camada, onde tem aqui cor da camiseta, desligar isso para ver como que ficou. Perceba que estamos aqui no modo CMYK, já para impressão. Só que a minha imagem está mostrando ela preto e branco. Então, para eu poder ver a cor original da imagem, eu venho nessas duas layers, Overlay e Dark. Ela tem uma máscara bloqueando na frente. Então, se eu segurar o comando Shift e der um clique aqui em cima dessa máscara, eu libero a cor dela. E aqui também, eu tenho a cor original da minha imagem. É um halftone muito fácil. Para quem está começando, você pode usar o Color Capture para fazer esse halftone. Eu recomendo para aqueles que estão começando agora e ainda não sabem fazer halftone, e para aqueles que querem algo mais automatizado, a usar o Color Capture, porque ele faz um método diferente do tradicional. Você não precisa usar o ajuste para fazer o halftone. E sim, ele já captura as cores de tons de cinza, como se estivesse num canal no modo Grayscale, e cada cor dessa aqui, ele já mede, o script codifica medindo a densidade determinada por cada cor. Um exemplo. Tenho aqui a cor médio clara, que foi capturada da imagem. Todas as imagens vão ter essas 5 cores aqui, 6. Então ele capturou as cores, ele criou a máscara. E aqui tem uma densidade guardada, que é 150. Mais ou menos a densidade vai de 0 a 255. Ou seja, aqui está mais ou menos no meio. Então ele vai fazer os pontos, as retículas, vão ficar uniforme dentro dessa densidade que foi medida, que é 150. Aqui no médio escuro, por exemplo, a densidade é 80. Então ele vai fazer uma retícula diferente dessa outra. E assim por diante. No realce e no branco, onde é o brilho, não tem retícula, porque aqui está bem próximo do 255. Então, como se os pontos estivessem bem afastados. Então aqui não temos retícula nessas duas camadas. Na cor escura, leve, ela tem 40, é uma densidade mais pesada. Então os pontos vão estar bem próximos e maiores. E já o preto não tem retícula também, porque o preto já removeu. Ele já é como se as retículas estivessem todas juntas e tornou uma só, uma somente. Que aqui é o zero, a densidade zero, mais pesada. Então, recapitulando, esse script, você não precisa fazer o ajuste, porque ele já é determinado. As densidades já foram medidas e codificadas, cada uma delas, pela densidade. Essa 40, essa aqui estão bem próximo do branco, então é 255, essa é 200, essa densidade aqui é 80 e essa é 150. Determinado, qualquer imagem que você abrir vai respeitar isso. Então, você tem um halftone bem uniforme, pode ver que na imagem aqui fica bem leve a imagem. Já o halftone tradicional, a diferença entre os dois está justamente nessa parte do ajuste. Por exemplo, um halftone tradicional, todos os halftones você tem que praticamente passar pelo modo Grayscale, que é onde determina o ajuste da imagem. É a parte mais importante, uma das mais importantes para fazer o halftone. E depois vem a frequência, o ângulo e o ponto. É nessa área de trabalho, Grayscale, que eu vou decidir aonde eu quero e onde eu não quero o meu halftone. Então eu vou vir aqui em níveis. E aqui eu vou ter minhas densidades. Minha densidade que começa do 0, vai até 255. Olhando aqui no histograma, tem várias amplitudes aqui. Cada uma delas determina uma densidade da imagem. Então, quando eu estou carregando, quando eu venho aqui nessa extremidade 255 começo a mover isso, eu estou dizendo para a minha imagem onde eu quero e onde eu não quero o halftone. Conforme eu estou trazendo ela, clareando mais a minha imagem, eu estou distanciando os pontos, um meio tom, transformando ele cada vez mais longe, menor, até ficar nada, até não ter nenhuma retícula. E eu observo aqui, nessas amplitudes, quando eu mudo, quando eu estou mudando de cada nível. Aqui é bem difícil você saber qual que é a densidade dessa área, qual que é dessa, qual que tem aqui, e assim por diante. É bem difícil você medir isso. Mas no outro método, que é o Color Capture, ele já capturou toda a imagem, ele já codificou ela inteira, criando aquela paleta de 6 cores, ali onde determina cada uma delas a densidade. O sistema já mede essa densidade e já faz essa frequência, o tamanho do ponto, a distância, certinho. Nesse halftone, você tem que treinar esse ajuste. Começa a treinar isso, praticar e a entender melhor. E quando você dominar
isso aqui, você consegue fazer halftone mais personalizado e dar aquela estética melhor para sua imagem. Por exemplo, se eu não quero meio tom em alguma dessas áreas aqui, é aqui que eu vou resolver. Já no outro método, ele é determinado pela densidade, já está lá. Então não tem como eu fazer ele personalizado, ele sempre vai respeitar o que foi determinado. Essa é a diferença dos dois. Você pode começar pelo Color Capture, bem fácil, em um halftone bom, bem parecido com um profissional, e depois evoluir para esse outro halftone, que é o que você consegue personalizar melhor. Rapidamente, vou fazer o Color Capture nesta outra imagem, em poucos cliques. E depois eu vou dar mais uma dica, como você pode deixar ele melhor ainda. Eu vou seguir aqui, continue, continue. Vou deixar esse mesmo tamanho, tá bom? Clicar em OK. Clicar em continue. Clicar em OK. Clicar em OK. Vou deixar padrão, clicar em OK. Finalizou? Olha que legal que ficou. Vou ligar as cores dela. Ela é em tela cheia. Ficou bem bonita, hein? Olha o halftone. Bem limpo, uniforme. Vou dar mais uma dica para ficar melhor ainda esse halftone. Terminou o halftone. Como que eu faço agora? Eu venho aqui nessas camadas, onde eu tenho minha última layer, ou primeira, né? Dark. Eu vou selecionar ela. Eu vou desligar essa layer aqui, essa camada da cor da camiseta. Se ela estiver ligada, você desabilita ela, certo? E vou soldar tudo que é visível, clicando aqui em cima. Então o comando é Shift, Ctrl, Alt, aperta as três teclas juntas e mais a tecla E. O que ele fez agora? Ele soldou tudo que estava visível aqui, certo? Então eu posso deletar agora todas essas outras camadas, eu não vou precisar mais delas. Vou deletar para ficar mais leve o meu arquivo também. Agora, para finalizar e esse halftone ficar bem profissional e mais leve, eu vou usar no meu painel o limpar. Limpar cor preta, ou seja, limpar cor escura. Não precisa ser só cor preta. Ele vai fazer uma faxina no que tiver aqui ainda fora irrelevante na imagem. Ou seja, aquilo que não precisa na impressão. Porque o próprio fundo da minha camiseta já vai fazer essa composição. Então eu vou só clicar aqui para garantir que esse halftone fique tão bom e leve, bem parecido com um profissional mesmo. Só dar OK, continuar. E continuar, não precisa redimensionar nada, é bem facinho. É só você ir confirmando aqui. Dá OK, clica em OK na última mensagem e espera ele codificar e limpar totalmente a sua imagem. Não precisa fazer em todas, só quando você observar ruídos aqui na imagem. Agora sim, script concluído. E vamos ver. Olha agora como que as informações que estavam dispersas já não existe mais. Ficou bem leve. Só o que é relevante. Só o que vai fazer diferença mesmo na impressão. Aqueles pontos mais escuros foram removidos, foi limpado da minha imagem. Agora sim. Um halftone bem fácil de fazer, com poucos cliques. Não precisa ficar quebrando a cabeça fazendo o ajuste ali. É determinado pela densidade de cada cor que foi capturada da sua imagem. Só onde tem as partes mais escuras, sombra, tem aqui o halftone bem limpo. Aí eu posso deletar isso e salvar. Você pode salvar nesse caso no próprio RGB, desde que você não altere nada as suas cores que estão aqui. Se você mudar a cor que tiver aqui, fizer algum tipo de ajuste, eu recomendo você deixar isso aqui habilitado, aviso de gama, para a cor sua não ficar fora da gama. Porque se eu estiver mexendo aqui na cor, depois que eu fiz um halftone e ele estiver no modo RGB,
o CMYK não conseguirá reproduzir as cores ali que estão ali no RGB. Aqui ele consegue porque ele foi convertido para o CMYK e voltou para o RGB, mas sem mexer nas cores. Então as cores que estão aqui estão dentro da gama. Por isso que eu estou com o meu aviso ligado e não tem nada sinalizando aqui que está errado. Por exemplo, se eu mudar agora alguma cor aqui e ela ficar fora da gama, ele vai me avisar. Aquela cor que eu alterei, ela não corresponde ao CMYK. Então eu vou ter problema na hora de impressão, tá vendo? Aqui, ó, começou a ficar cinza. Ó, olha nessa parte aqui. Conforme eu fui mexendo aqui, aqui tá dentro da gama. Quando a minha cor começar a ficar fora da gama, ela começa a aparecer esse aviso, ficando cinza. Isso quer dizer que essa cor aqui, o CMYK não consegue fazer exatamente essa cor. Então, na hora da conversão da sua máquina, ela vai seguir o gerenciamento do perfil que está na máquina. Se ele tiver perceptual ou tiver relativo, colorimétrico relativo, aquilo que vai dizer como que vai ser feita a conversão da imagem. Então, você pode salvar a PNG desde que você não esteja dentro da gama, as cores. Por isso eu sempre recomendo o TIFF para não ter esse problema depois de você estar imprimindo e a cor está muito fora. Beleza? Mas caso você não pode imprimir o TIFF e quer imprimir o RGB, quer imprimir, no caso, o PNG, que é puro RGB, liga esse aviso de gama e confere antes se as suas cores estão dentro da gama. Se estiver dentro da gama, a conversão lá não vai ter tanto problema. Agora, se estiver fora, vai depender muito do perfil. Como que o perfil foi configurado, se ele vai mudar bastante as cores ou não. Que ele vai tentar sempre trazer mais próximo possível da cor que está vindo aqui no monitor. Mas nem sempre ele consegue, porque a gama do RGB ela é bem maior que a gama do CMYK. Eu vou fazer essa última imagem para a gente fechar o vídeo. Bom, pessoal, esse foi o Color Capture, uma ferramenta para fazer halftone, bem fácil. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida ou sugestões, deixe aí no comentário. Será um prazer respondê-las. Muito obrigado, forte abraço e até breve.